Olá, eu me chamo Graziela Dantas de Oliveira Almeida, sou aluna do curso de mestrado em Literatura Brasileira no programa de pós-graduação em Letras Vernáculas da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente, o meu orientador da pós-graduação é o professor Godofredo de Oliveira Neto. Contudo, este artigo que será apresentado agora para vocês em vídeo, ele foi feito numa parceria com o meu orientador da graduação, que é o professor Marcos Rogério Salgado, que inclusive é pesquisador vinculado ao Grupo Labelle. E o título desse meu trabalho é Por Trás das Máscaras, Intertextualidade e Ressonâncias Textuais em Jean Laurent e João do Rio. O objetivo desse meu trabalho é traçar um estudo comparativo entre as obras de Jean Laurent e João do Rio, aproximadas a partir do conceito de intertextualidade. Para tanto, foram analisados os seguintes contos: A Vingança do Mascarado e O Bebê de Tarlatana Rosa, respectivamente. À medida que nos debruçamos na análise dos contos, notamos convergências estilísticas e temáticas, esta última relacionada aos temas de carnaval e máscaras, sobretudo a vinculação com a estética decadentista. Mas antes de começarmos a tratar das similaridades entre os contos de Jean Laurent e João do Rio, é preciso que a gente contextualize um pouco como é que era toda aquela atmosfera fin de siècle, isto é, as últimas décadas do século XIX e o iniciozinho do século XX, no que compreende ali as duas primeiras décadas. Então, como a gente pode ver, o último terço do século XIX trouxe mudanças significativas na vida política, econômica e social, não só da Europa, como no restante do mundo. Ou seja, em meio a esse caos estratosférico inaugurado, a população tomava nota de uma terminalidade iminente, descendente com a chegada do novo século. Dentre os motivos que levaram a esse prognóstico dessa ruína finicular, a gente pode dizer o descrédito na corrente positivista, a descrença na ciência, o esquivamento dos ideais humanitários e progressistas. E o âmbito literário não ficou de fora dessa não, ele sofreu mudanças também. A gente observa o nascimento de uma vertente ancorada na primazia dos valores estéticos, cujo valor máximo era o culto à beleza. Com isso, pode-se dizer então que o decadentismo, essa estética finisecular por excelência, pregava valores como o hedonismo, o cinismo, o artificialismo, o mundanismo e etc. Ou seja, nessa valorização máxima da beleza, os escritores decadentistas expurgaram toda e qualquer obra que apreciasse os valores morais do homem, expurgando assim as correntes naturalista e realista. Ou seja, ao mesmo tempo que os meios artístico e literário anunciavam a nascente dessa estética, a esfera social também foi marcada por um período de grande euforia e efervescência, iniciado nas últimas décadas do século XIX e cujo fim aconteceu com a chegada da Primeira Guerra Mundial. Estamos falando nada mais, nada menos sobre a Belle Époque, o período compreendido na virada dos séculos XIX para o século XX, onde a gente observa a massiva presença da cultura francesa no nosso território. É também a época do advento dos aparatos modernos, do cinematógrafo, do telefone, do telégrafo, do automóvel. Essa ilusória estabilidade da Belle Époque teve efeito não só nas grandes capitais europeias, como aqui também, do outro lado do oceano. O Rio de Janeiro, que na época era o Distrito Federal da recém-república instaurada anos antes, em 1889, tinha em Paris como espelho da modernização, do acompanhamento de todas essas técnicas que estavam entrando em cena. Então, nosso prefeito, Pereira Passos, ele empreendeu diversas mudanças no plano urbanístico, social, sanitário e etc. Dentre as vicissitudes pelas quais passava a então capital da República, podemos dizer a demolição de antigos casarões e casebres, os tais cabeças de porcos, a derrubada do Morro do Castelo, a remoção das populações economicamente vulneráveis também. E no campo cultural, a gente observa um cerceamento das manifestações populares de matrizes africanas. E, é claro, o marco de todas essas reformas urbanísticas foi a construção da Avenida Central, hoje conhecida como Rio Branco. No entanto, todo esse projeto de nação remodelada que surgia no início do século XX não acompanhou a todos da mesma forma. Obviamente, as populações desabastecidas ficaram de fora, sendo excluídas desse projeto de capital federal modernizada.
após as transformações urbanísticas. Em meio à vigência desses processos socioculturais é que se desenvolve a obra do nosso autor, Paulo Barreto, que mais tarde será conhecido pela alcunha de João do Rio, ganhando espaço nas colunas de jornais com as suas crônicas-reportagens que investigavam os dois lados da cidade, os extremos, a pobreza e a riqueza. O nosso cronista, João do Rio, vai flanar por entre as ruas da cidade, nos apresentando as faces opostas desse Rio de Janeiro, que coexistiam dentro do mesmo espaço e ao mesmo tempo. Sendo um homem do seu tempo, João do Rio foi um ávido leitor da literatura finissecular francesa, em particular os escritores decadentistas. Entre eles, podemos citar o nosso outro autor, que também será analisado na nossa proposta, que foi Jean Lorrain. Esses dois escritores flanavam por entre as ruas da cidade. João do Rio, aqui na nossa cidade, o Rio de Janeiro, e Jean Lorrain em Paris, cidade que foi tematizada em seus contos e crônicas. Ambos escritores frequentavam os dois lados da cidade, a depravação e a opulência. Com uma literatura ancorada nas flanagens pelo bafão parisiense e as suas gírias, Jean Lorrain podia ser visto tanto nos salões mais luxuosos da cidade, quanto também nos bailes, nos cabarés, ambientes clandestinos para consumo de drogas e etc. A recorrência aos temas sádicos só comprovam que o escritor francês desejava traçar um retrato da decadência, da degeneração e da putrefação da sociedade parisiense em fins do século XIX. No diálogo que se estabelece entre as obras desses dois autores, observa-se o efeito da intertextualidade, sobretudo no campo temático, uma vez que João do Rio trabalha com temas que já haviam sido elaborados literariamente por Jean Lorrain em seus contos. Passando à análise dos contos, observamos que o cenário para a criação das obras é a cidade, Rio de Janeiro ou Paris. O contexto em que se desenrolam é o carnaval. A produção dos dois escritores da Belle Époque tem uma preferência por relatar os acontecimentos na época carnavalesca e, nesse momento, é bastante propício o uso de máscaras. Na literatura, o mascaramento encobre os segredos pessoais dos personagens, suas hipocrisias, oculta doenças e mascara as identidades. O enigmático suplanta a verdadeira identidade dos personagens. Em certos contos, o uso de máscara encobre as lesões causadas na pele por doenças como a sífilis e a varíola, permitindo o personagem curtir o carnaval sem que a sua enfermidade seja descoberta. Com as duas narrativas se desenrolando na época carnavalesca, os contos são narrados em primeira pessoa. O primeiro parágrafo desses dois textos já atenta ao leitor para uma obra cujo enredo da trama é o carnaval. Assim, o uso de máscaras se faz imprescindível. Nos dois contos, o narrador afirma que irá relatar uma história de máscaras, vivências pessoais narradas subjetivamente. A convergência entre as duas referidas obras é notória. Em O Bebê de Tarlatana Rosa, o personagem de Heitor de Alencar começa a falar sobre a época de intensa alegria para um grupo de amigos reunidos na sala de um gabinete no Rio de Janeiro. Em A Vingança do Mascarado, a semelhança, não só no início do conto, é visível em relação a João do Rio, uma vez que o narrador inicia relatando o fascínio com o qual as histórias de máscaras são capazes de proporcionar tamanha aventura. Com base nesses trechos, é certo afirmar que, quando ambas as máscaras são retiradas nos contos, a narrativa atinge o clímax, pois a revelação dos rostos deformados causa horror, já que marcha na contramão dos padrões de normalidade. O uso da máscara permitiria aos personagens a possibilidade de estarem inseridos no meio que desejam adentrar, para poderem gozar durante os festejos. Ambos usariam disfarces que possibilitariam curtir os dias de carnaval sem que suas deformidades no rosto sejam expostas. Logo, a máscara teria por função resguardar segredos. Sendo uma festa democrática, o carnaval abriria espaço para todos se divertirem, interditando a revelação de confidências por meio de disfarces. A teoria da intertextualidade, de origem baktiana e desenvolvida por Yulia Kristeva, os textos são compostos a partir de relações de troca e permutações de textos anteriores. Ou seja, pode-se dizer que todo texto é um apanhado de textos anteriores, uma releitura empregada de empréstimos. O elo de partida entre Lorrain e João do Rio, nesse caso, é o pastiche, uma forma de derivação que se caracteriza pela utilização de uma obra literária ou procedimento de criação artística sem haver citação.
O pastiche é responsável pela deformação do texto, porém sem transformá-lo, como é o caso da paródia. Pela análise, fica claro a existência de vigorosa relação de intertextualidade entre as obras de Lohan e João do Rio. Um texto não se constrói sozinho, conforme Kristeva anuncia. No caso dos nossos exemplos, os contos de João do Rio se constroem sob a lógica intertextual, tomando textos de Lohan como ponto de partida ou chegada. Assim sendo, o Bebê de Tarlatana Rosa pode ser visto sob o prisma de um mosaico do conto A Vingança do Mascarado.